A droga apreendida veio de Corumbá, cidade do Mato Grosso do Sul que faz fronteira com a Bolívia. Cerca de 300 quilos de pasta base que encheram um carrinho. O produto para a fabricação de cocaína foi transportado por este caminhão. Através de uma denúncia, a Polícia Federal descobriu o local onde ele iria descarregar a droga no Jardim do Lago. E teve o apoio da Força Tática da PM na operação contra o tráfico. Quando a polícia chegou aqui, a droga já tinha sido tirada do caminhão e colocada no porta-malas destes dois carros. O traficante que dirigia este veículo saiu na frente e, quando viu que estava encurralado e seria preso, sacou a arma e disparou contra os policiais. Houve troca de tiros e uma das balas perfurou o para-brisa e atingiu o braço do traficante. O bandido baleado está internado no Hospital Mário Gatti. Além dele, foram presos mais 2 homens. Um deles é o motorista do caminhão, que alegou ter sido contratado para transportar uma outra carga e não tinha conhecimento da droga. Um dos traficantes conseguiu fugir na hora do flagrante. Fizemos busca, inclusive, utilizando o canil, porém, nós acreditamos que ele tenha conseguido atingir a Anhanguera, a marginal da Anhanguera, e sumido nesse local aí. No QG da quadrilha também foram encontradas dezenas de decodificadores de uma operadora de TV a cabo. Pelo que a gente pôde averiguar, esses aparelhos aí ou são roubados ou são desviados de uma empresa de TV a cabo. E aqui eles realizavam o desbloqueio desses aparelhos e vendiam esses aparelhos no mercado negro. Os criminosos usavam esta sala como laboratório para a adulteração dos aparelhos. Os decodificadores eram abertos e o chip original substituído por outro. Nesse tipo de fraude, depois de reprogramada, a máquina libera todos os canais sem custo nenhum. Vamos conversar então com o repórter Eduardo Souza, ele que está numa estação que abastece Campinas, né, Souza? Nós estávamos chamando esse assunto antes um pouquinho do intervalo, já percebemos que há muito lixo mesmo que vai parar na estação, prejudica o tratamento da água, mas também acaba atrapalhando o funcionamento da estação também, né? Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Essa estação aqui da Sanasa, ela capta 95% da água que abastece Campinas. Essa água vem do Rio Atibaia. É uma vazão muito grande, são aproximadamente 3.500 litros por dia. E junto com essa água, vem sempre muito lixo, são aproximadamente 5 toneladas todo mês. O lixo recolhido é colocado nessa caçamba. A gente percebe que tem muito material orgânico aqui, galhos, folhas, que vem naturalmente com a correnteza do rio, mas também tem muita embalagem plástica, olha só, copos plásticos, embalagens de chocolate, e é lixo que as pessoas jogam no rio e vem para cá. Aproximadamente 10% do lixo recolhido aqui é de resíduos sólidos, então são cerca de 500 quilos por mês. Agora, olha só o absurdo, aquela é só uma pequena parte, olha nesse outro lado aqui, ó, a gente tem pedaço de uma bacia, tem lata de cerveja, muitas garrafas PET de refrigerante, né? Pedaço de isopor, bolas, olha só, bolas, um calçado, ali tem o que aparentemente é uma parte de um computador. E como que funciona o recolhimento desse lixo? Aquela grade aqui, ó, que a gente está vendo, ela impede que essa água passe para dentro da captação. E nessa grade tem um elevador que puxa, uma grade que puxa esse lixo para cima, e aí os funcionários aqui da Sanasa recolhem esse lixo, impedindo que ela vá para dentro da estação. Agora, Souza, é impressionante, porque uma vez nós já tínhamos mostrado aqui no Jornal ao Vivo justamente essa grade, esse momento dessa redinha que fica embaixo para controlar o lixo que está entrando aí. A gente já tinha ficado impressionado. Agora, então, quando você põe todo o volume de lixo que chega aí, que é coletado, dessa água coletada dos rios e vem do esgoto, é um negócio impressionante. Agora, Souza, a gente consegue saber, tem como se saber, por exemplo, isso que você mostrou nessa caçamba toda, corresponde a quanto tempo de lixo... Opa, o que aconteceu aí, Souza? Cuidado aí. Aqui, eu vou... Mas vamos lá, a gente consegue saber a quantidade exatamente de lixo, Souza? De quanto tempo corresponde? Luciano, isso que a gente mostrou é mais ou menos a quantidade de lixo de um mês, que são 5.000 quilos, mais ou menos. Quando essa caçamba está cheia, ela já é levada para um aterro industrial para que possa ser liberado, então, para mais lixo que for captado aqui, possa ser recolhido pelos funcionários da Sanasa. Ô Souza, dá para quantificar isso, né? Qual que é o valor, né, que se gera, o prejuízo que se gera com todo esse lixo que chega à estação?
Olha, segundo a Sanasa, o custo dessa operação só para retirar o lixo e destinar esse lixo nesse aterro industrial é de aproximadamente R$25 mil por ano. Agora, não é só esse o custo, não. Tem muitos outros problemas que esse lixo aqui causa. Eu vou até pedir para o Luiz vir um pouquinho para cá para a gente conversar com ele, é o coordenador da captação de água. Luiz, muito desse lixo acaba aquele mais miúdo, né, o plástico mais miúdo acaba entrando para a estação, né? Que problemas isso acarreta para captação e depois para o tratamento? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Esse lixo miúdo, plástico, papel de bala, bituca de cigarro e toda a parte mais fina acaba passando pelo canal de gradeamento grosseiro e acaba parando nos filtros, né, dos crivos das bombas de sucção. E aí nós temos que ter, né, mais homens, né, na operação para a limpeza desses crivos, na limpeza das grades, né? Isso provoca também um aumento do custo de operação, né, desses sistemas, né? E também um aumento do custo de energia elétrica, uma vez que você tem que estar ligando e desligando equipamentos, né, a todo momento para poder executar essa limpeza. Ok, obrigado, Luiz, pela participação. Fica aí, então, alerta para a população. Se puder, não jogue o lixo no rio, porque depois tem todas essas consequências aqui para a empresa que faz essa captação de água e tratamento em Campinas. Véspera de feriado, era para ser uma noite tranquila na casa de Maria de Fátima, no Parque dos Pinheiros, em Sumaré. Mas este boi não deixou. Ele desceu a rua em disparada depois de escapar de uma propriedade, atravessou a laje na parte da frente da casa e despencou do telhado. Eu pensei até que tinha explodido alguma coisa, tinha caído um bandido aqui de casa, não sabia o que era. Quando eu estava aqui, meu menino, mãe, caiu um boi. Eu falei, um boi, eu cheguei, vim ver o que era, meu menino me puxava para mim sair. Maria de Fátima mora com 6 filhos na casa. Pior que o susto foram os estragos. O animal deixou uma grande destruição, telhas quebradas, uma caixa de som destruída, pedaços de tijolo e reboco espalhados pelo chão. No quarto onde o boi caiu, dormem 2 filhos da dona Maria de Fátima. Por sorte, nenhum deles estava aqui na hora. O peso do animal poderia matar alguém se ele caísse sobre a pessoa. O impacto foi tão forte que destruiu as 2 camas. Elias tinha acabado de sair do quarto para tomar banho. Bem na hora que eu fechei a porta, eu vi o negócio caindo. Pensava que era na caixa d'água, alguma coisa, vento forte, trazendo. Aí, de repente, eu vi o boi, caiu no chão, quebrou as 2 camas no chão. Ele ficou em pé. Aí eu fiquei meio assustado ainda. Aí ele ficou olhando para mim, fechei a porta do banheiro e fiquei trancado. A saída foi quebrar a janela do banheiro para escapar do boi. Porque o coração estava pela boca ali. Foram os bombeiros de Sumaré que tiveram que encarar a fera. Foi trabalhoso porque o boi, ele é bravo, né? Ele vem em cima da gente. Até um bombeiro foi jogado contra a parede porque ele vem em cima, ele reage, né? Os bombeiros levaram o animal para a rua, só que o Centro de Controle de Zoonoses de Sumaré não tem um caminhão apropriado com rampa para fazer o transporte de animais de grande porte. Por isso foi trazido auxílio particular, um caminhão de um dono de um sítio. O procedimento adotado fez o boi sofrer ainda mais. Primeiro, eles tentaram puxar o animal pelo pescoço com uma corda. O recurso seguinte foi ainda pior. Choques elétricos para que ele pudesse ficar de pé. A gente não costuma fazer esse tipo de coisa, não. Não acaba judiando um pouco do animal? Não, judia, porque aí ele está à vontade, está vendo? Judiar, é porque ele fica bastante nervoso, então ele cai, ele deita e não quer levantar, ele fica moado, ele fica brabo. O boi ainda se machucou ao bater o nariz na carroceria do caminhão. Só depois de 7 horas ele foi retirado. Amarrado pelas patas, ele foi colocado na plataforma de um guincho e depois na carroceria do caminhão. Já estava sem forças, exausto e não esboçava mais reação. Quem está por lá é o repórter Eduardo Souza. Vamos falar com ele ao vivo, então. Souza, explica pra gente exatamente qual que é o problema por aí. Boa tarde. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos. O problema é que os funcionários do PAT não têm como atender os pedidos de seguro-desemprego. Eles estão trabalhando normalmente, só que o posto de atendimento ao trabalhador aqui de Hortolândia está sem telefone e acesso à internet desde que mudou para cá há 1 mês. Como o sistema é todo informatizado e está interligado ao Ministério do Trabalho, então esse serviço não pode ser prestado e tem trazido um prejuízo muito grande à população. Por isso que a sala fica assim praticamente o dia inteiro, vazia, as pessoas não podem se utilizar desse serviço e conseguir esse benefício. E aqui fora, olha só, tem um comunicado dizendo que
o Serviço de Seguro-Desemprego e Cadastro para emissão de carteira de trabalho está suspenso temporariamente. O que acontece? Muitos dos trabalhadores aqui de Hortolândia estão indo para Sumaré e lá há uma demanda muito maior. As filas começam a se formar desde cedo, tem gente que passa a madrugada inteira em frente ao pátio de Sumaré. Essas imagens aí que vocês estão vendo foram feitas hoje de manhã bem cedinho e olha que absurdo, o primeiro da fila tinha chego às 11 da noite de ontem, passou a noite inteira. Aí, quando é por volta de 6 e pouquinho, começa a distribuição de senhas, só que é um número muito limitado, são 35 senhas para atender um número de pessoas muito grande. O que acontece? Muitos desses trabalhadores vão embora sem o atendimento. Aqueles que conseguiram a senha têm que ficar lá ou voltar às 8 da manhã quando o PAT abre. E aí a demora continua, porque o número de funcionários que atende essas pessoas é reduzido, são só 2 funcionários e aí a fila é muito grande, as pessoas perdem tempo. O que a Prefeitura de Sumaré nos disse? Que o número de funcionários que há lá em Sumaré é suficiente para atender a demanda local. Só que como há uma sobrecarga, muitos trabalhadores estão indo de outras cidades para lá, então precisariam mais funcionários. A Prefeitura estuda essa contratação, só que não há previsão no orçamento do município, a folha de pagamento não prevê essas contratações, então aí um entrave burocrático, é preciso se estudar como que isso vai ser feito. Agora, em relação aqui ao PAT de Hortolândia, a Secretaria Estadual de Emprego e Relações do Trabalho disse que a Prefeitura de Hortolândia solicitou muito tarde o pedido de transferência para cá, que isso deveria ter sido feito 90 dias antes, só que isso foi feito 8 dias antes da transferência, no dia 18 de fevereiro, e que desde então, aí do dia 18, há essa espera pela transferência da linha do telefone e da internet. Já a Prefeitura de Hortolândia entende que não há, que esse prazo foi feito dentro da normalidade, que está dentro do normal. Ô Souzo, em relação também à empresa Vivo, né, que é responsável pelo sistema aí, né, de telefone, de internet, o que eles falam em relação a isso? Por que houve está tendo essa dificuldade aí para instalar de novo o sistema aí na nova sede do PAT? Olha, Eduardo, a Vivo, que é a operadora que presta o serviço de telefonia para o PAT, ela disse que não estava sabendo desse problema, que está apurando aí o que aconteceu, né? Que não sabia desse problema e que vai tomar as medidas necessárias aí para resolver isso o mais rápido possível aí, para não prejudicar mais ainda a população que precisa desse serviço, que é imprescindível. Eduardo Souzo, de Hortolândia. Vamos voltar então a conversar com o repórter Eduardo Souza para ver como é que está a situação por lá. Na estrada, a gente já tinha desde o início do jornal dado as informações aqui, mostrado o absurdo, Souza. Mas agora no centro da cidade, prefeitura, tem outras manifestações também, né? Tem sim, Luciane. Os manifestantes cercaram a prefeitura, inclusive a gente tem algumas imagens. A situação é bastante tensa lá em Cosmópolis, já que esses vândalos praticamente sitiaram a cidade, eles fecharam vários acessos aí de Cosmópolis, inclusive a gente já tinha noticiado anteriormente, né, o comércio fechou as portas, uma situação bastante complicada. Em relação ao trânsito, já está liberado nesse trecho entre Paulínia e Cosmópolis, né? Inclusive na praça de pedágio já não há mais interdição, o problema agora está localizado lá em Cosmópolis. Agora, eu e o repórter cinematográfico Domingos Sávio Monteiro acompanhamos toda essa depredação no início da manhã na praça de pedágio de Cosmópolis. Vamos ver. O protesto começou pacífico. Logo cedo, manifestantes que reivindicam a redução na tarifa de pedágio de Cosmópolis bloquearam a rodovia nos 2 sentidos. Os motoristas desavisados tiveram que retornar e procurar um outro caminho. Quero ver como é que eu vou chegar lá. O que o senhor vai fazer agora? Tentar chegar lá. Por onde o senhor vai? Não sei. Pra gente que está acabando de sair do serviço, está cansado, complica, né? Só as ambulâncias puderam passar pelo bloqueio. Em seguida, os manifestantes começaram a juntar pneus para serem queimados no meio da rodovia. 2 viaturas da Polícia Rodoviária saíram em disparada quando chegou a informação de que uma outra viatura estaria sendo atacada em outro ponto do protesto. Mas elas foram impedidas de passar. Só uma terceira conseguiu furar o bloqueio dos manifestantes. A partir daí, a situação começou a ficar tensa. Líderes do movimento se queixaram que a polícia rodoviária foi hostil. Ninguém está oferecendo perigo. Pouco antes das 8h30 da manhã, os manifestantes começaram a atirar pedras e avançar em direção à praça de pedágio.
Os policiais rodoviários recuaram e quando os vândalos chegaram às cabines, começaram a quebrar tudo. Uma das cabines foi incendiada. Os policiais rodoviários revidaram atirando bombas de efeito moral. Os vândalos chegaram a recuar, mas por pouco tempo. Em seguida, eles voltaram a avançar, ainda mais violentos. A tentativa da polícia rodoviária de intimidar os manifestantes não deu certo. Eles chegaram a recuar por um momento, mas agora voltaram com tudo para destruir completamente a praça de pedágio. A gente vê daqui uma cabine incendiando e os vândalos não se contentam. Estão jogando pedras, atirando rojões. A força tática da Polícia Militar já foi chamada, mas ainda não chegou. Enquanto isso, eles ficam à vontade para quebrar tudo. Uma situação muito tensa nesse momento aqui no pedágio entre Paulínia e Cosmópolis. Logo depois, eles atearam fogo nas outras 6 cabines. Uma grande nuvem preta se formou. Quando a praça de pedágio já estava completamente destruída, os manifestantes se dispersaram e foram embora em direção a Cosmópolis. O caminhão-pipa da concessionária que administra a rodovia foi acionado para apagar o incêndio e os funcionários tiveram trabalho para conter as chamas. Um personagem ilustre da cidade como Bento Quirino certamente não gostaria de ver todo dia esse painel. E ficaria pasmo ao saber que é obra da própria prefeitura. Na mesma praça, o maestro Carlos Gomes parece querer se livrar de uma pichação que empobrece a paisagem deste local histórico de Campinas. São figuras simbólicas cercadas pela poluição visual. Se o centro está assim, se prédios como a antiga estação ferroviária e a catedral não são respeitados pelos pichadores, é porque a cidade toda sofre desse mal. É triste, né? É dramático você ver a cidade tão bonita, tá tão imunda como tá Campinas, né? É incrível isso. E ninguém toma atitude para nada, ninguém faz nada. Eu acho que tem que ter uma política educacional, né? Porque as pessoas hoje, principalmente se não tem o que fazer, vivem pichando a cidade. Uma cidade linda, cada prédio que você vê histórico tão bonito, e eles destroem facilmente. Por quê? Porque não tem fiscalização. Se tivesse fiscalização severamente, não precisava disso. Mas assim como tem gente que se incomoda, há muitas pessoas que já acostumaram os olhos com as interferências na paisagem urbana. Por causa da correria diária, já não se espantam com a ousadia dos pichadores. Fachadas de prédios, lojas, monumentos, viadutos, orelhões, caixas de correio e até semáforos. Nada escapa deles. As pichações se tornaram tão banais, tão frequentes, que se incorporaram à paisagem urbana. Acostumado. Não repara muito, não. Geralmente o senhor passa, então, e não se incomoda? Não. Pra mim, não. Pra mim, não muda nada pra mim. Tem hora que você passa e não percebe, né? É uma coisa que... A poluição, você sabe, né? É assim mesmo, né? Onde há abandono, como na área da antiga rodoviária, tudo fica mais fácil para os vândalos. E na falta de fiscalização, a única saída de quem já teve o patrimônio destruído várias vezes é tentar sensibilizar os pichadores. A mensagem colocada na frente desta casa é um apelo para que eles poupem a construção. Este lugar aqui dá uma boa noção da dimensão do problema. Não sobrou nenhuma parede com a pintura original. E quanto mais a gente avança, mais isolador vai ficando o cenário. A impressão que se tem é que a poluição visual em Campinas é como esta rua, um beco sem saída. Nem a lei que regula a colocação de outdoors na cidade é respeitada. Eles têm que estar a no mínimo 100 metros um do outro. Mas como a gente pode ver aqui no Swift, a regra vale só no papel. Há 2 anos já tínhamos mostrado essa irregularidade, mas até hoje nada mudou. Pela lei, isso também não poderia acontecer. Outdoor sem propaganda teria que ficar coberto por lona, papel branco ou com o nome da agência. Do jeito que está, só contribui para aumentar a poluição visual. E até as pequenas propagandas coladas nos postes agravam esse problema. Num passeio pelo centro da cidade, a escritora Daís Fonseca lamentou a degradação na paisagem urbana. No Largo da Catedral, isso fica bem visível neste prédio. Mas o que mais a espantou foi o estado da Praça Rui Barbosa, atrás da Catedral. A cidade que eu conheci, eu até admirava porque era uma cidade limpa. Era uma cidade de chão limpo. Aqui eu estou vendo que parece que nunca lavaram a Rua 13 de Maio. A cidade era limpa, os paralelepípedos brilhavam. Então, isso há 50 anos atrás.
A escritora veio para Campinas aos 15 anos, em 1956. Se apaixonou pela cidade e vive aqui até hoje. Por isso, situações como a do centro de convivência, tomado pelas pichações, a deixam muito triste. Fico muito triste e não vejo muita perspectiva de melhora. Isso deixa mais num clima de melancolia. O Centro de Convivência Cultural tinha várias atividades ao mesmo tempo. Tinha teatro aqui, ou banda, né, ou uma orquestra tocando aqui, uma peça sendo apresentada lá embaixo, exposição de artes plásticas também nas galerias. Enfim, era uma festa. Em poucos segundos, os vândalos estragam o que pode demorar muito tempo para ficar bonito novamente. Estes 2 restauradores estimam que vão levar 2 meses para recuperar a fachada deste prédio tombado próximo à Praça Bento Quirino. A construção histórica sofreu com o vandalismo e tem pichações na fachada. Quanto tempo você acha que essa fachada vai se manter assim? Bom, a ideia é que ela fique pelo menos aí uns 5, 6 meses, 1 ano. A ideia é o seguinte, era para não ser pichada, né? O português Luiz e o italiano Pier Giorgio não se conformam com a maneira como a paisagem da cidade é tratada e dizem que só há um jeito de mudar essa triste realidade. Aqui no Brasil falta uma matéria que deveria ser básica, que deveria ser ensinada já das primeiras classes, é a educação cívica, cioè aprender a ter respeito pelas pessoas e também pelos bens dos outros, porque se uma pessoa quer ser respeitada, tem que respeitar. Então esta é uma falha muito grande aqui no Brasil. Acho que falta assim a parte de educação, educar isso. Ou seja, desde a escola, acho que os alunos do pré, do 1º e 2º grau, deveria já ter a consciência de que isso é crime, né? Isso é crime, pichar, né? É carro que vai, carro que vem, operário que sobe, operário que desce. Sem eles não haveria a SWU. O Festival da Sustentabilidade se sustenta neles. Mas quem aqui sabe o que significa essa palavra que está por trás de toda essa estrutura? Sustentabilidade Daí você pegou de surpresa. Ih, não sei nem falar, cara. Sustentabilização, né? O quê? Negócio de reciclagem. Sustentabilidade vem do verbo sustentar. Disso os operários entendem bem. Para trabalhar na montagem dessas estruturas é preciso habilidade para se sustentar lá no alto. O show deles começou faz tempo e também é bonito de se ver. Quando terminar o espetáculo dos operários, começará o dos músicos. Mas que músicos? Você sabe quem vai tocar nesse palco, hein? Cara, eu tô fazendo um trampo aí, mas tô por fora, cara. É uma correria e então a gente acaba se esquecendo, cara. Perguntar qualquer um que ninguém sabe. Das 26 bandas que vão se apresentar nos 2 palcos principais durante o festival, só 5 são brasileiras. O inglês é o idioma mais cantado no SWU. Para os operários que não curtem muito rock, os nomes das atrações parecem algo de outro mundo. Fizemos um teste. Tedeschi, Trucks, Band, Durf. Durf do quê? Durf, eu não sei das quantas aí, ó. Não dá. Nome tudo inglês aí, pô. Complicou as coisas. Henrique preferia ouvir outro tipo de música. Curto mais pagode, mas não sei se vai ter pagode aqui, não. Parece um pouco difícil encontrar um fã dos músicos que vem para o festival no meio desses trabalhadores. Mas é só procurar bem que eles aparecem. O Black Eyed Peas, Snoop Dogg. Os operários com passe livre durante o show serão os que vão trabalhar na manutenção. Esse serviço garanto que todo mundo gostaria de fazer. Põe um preguinho ali, um preguinho aqui e curtir, né? Tem que curtir também, né? Não é só trabalho, não.